Sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa, né? E então vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu entrei na engenharia mecânica, né? Sou formado em engenharia mecânica, em 2004, saí em 2008, né? Fiz nos 5 anos, fiz a façanha de conseguir me formar em 5 anos, tá? Mas não fiz a façanha de não ter carregado nenhuma disciplina. Carreguei 2. Era um aluno médio, né? Não era um ótimo aluno, né? Mas uma coisa que eu tinha de bom, eu acho, né? É que eu sempre queria entender as coisas. E talvez esse sentimento de querer entender e de querer a explicação de algumas coisas que acabou me levando à carreira acadêmica. Tá? Durante a graduação, às vezes a maioria dos colegas, né, refutavam a ideia de serem professores, né, de, imagina ser professor, que loucura e tal. E eu sempre achei, não, mas qual o problema? Né? Eu sempre achei uma ideia interessante, mas pretendia trabalhar um tempo e tal, né, para depois dar aula, né. Mas aí acabei me formando, então, em 2008. Né, em 2008 tinha uma crise, né, não lembro exatamente se era uma crise mundial, né, ou se era mais no Brasil e tal, e ninguém estava contratando, né, as empresas não estavam contratando e tal. Eu estagiei, né, nos últimos 6 meses ali, como é costume para todos, e a empresa não ia me promover, né, uma empresa de Pelotas chamada Vileri Engenharia Industrial, uma metalúrgica que fabrica vasos de pressão e trocadores de calor e geradores de vapor, né. Foi meu contato mais profissional, assim, foi durante esse tempo. Então eu fiquei estagiando lá, o meu patrão falou, olha, não vai dar de te contratar, os meses ali de, acho que dezembro, janeiro e fevereiro, a gente praticamente não teve trabalho, né, e ele, tá vendo aí que a gente não tem trabalho, não vai ter como te contratar, o que eu posso te fazer é te manter como estagiário, né, mesmo depois de formado, até tu arrumar outra coisa. Né? Tá, beleza, entre ficar lá e não fazer nada, né, fiquei lá. E fui, claro, procurando emprego, tá, larguei currículo em todas as empresas da cidade aqui, ou pelo menos na maioria delas, também em algumas de Pelotas, porque como eu fazia o estágio em Pelotas, né, eu larguei em algumas empresas de lá, nenhuma me chamou. E aí, participei de uma seleção para uma empresa de ônibus, a Comil, né, se eu não me engano. Participei da dinâmica e tal, se não me engano, eu fui a Porto Alegre fazer a dinâmica, não me lembro bem, mas acho que fui. Né? E aí... desculpa, eu tô confundindo, tá? Isso foi para pegar o estágio, tá? Essa dinâmica que eu participei da Comil foi para pegar o estágio na época. Né? E acabei ficando em Pelotas, que era mais perto. Aí, talvez tenha sido a decisão errada, num certo aspecto, né? Porque na Comil tinha um plano de trainee que talvez eu tivesse sido promovido. Né? Mas acabei ficando em Pelotas, porque a proposta de Pelotas veio primeiro e eu acabei ficando. Né? Mas, enfim, se eu tivesse ficado na Comil, não estaria aqui hoje. Né? E aí, me formei, tinha essa crise, fiquei trabalhando, procurando emprego, e aí apareceu vaga de professor substituto para a disciplina de mecânica geral. Né? Aí eu, beleza, vou fazer isso aqui. Né? Aí fiz, né, para professor substituto, aí fui aprovado, era 40 horas, se eu não me engano. Né, 40 horas, isso. Aí, beleza, saí lá da empresa, né, comecei a ser professor substituto. Nesse meio tempo, um colega meu que era da computação, né, disse, cara, quem sabe a gente faz um mestrado, né, em modelagem computacional. E eu, modelagem computacional, cara, computador não é minha praia. Não, tá louco, isso aí é coisa para programador, falei para ele, né. Coisa para engenheiro de computação, né, ele é engenheiro de computação. Ele, não, cara, tem uns professores lá que orientam uns assuntos de engenharia e mecânica dos fluidos e tal. Então vamos. Aí comecei a fazer o mestrado nesse mesmo tempo que peguei como professor substituto, né. Em seguida saiu um concurso também para professor substituto, só que na área de máquinas térmicas, né, que era uma área que eu tinha mais afinidade, até porque trabalhei nessa área lá no estágio e tal, né. E eu, isso aqui que é mais legal, digamos assim, né? Gostava mais do que de mecânica geral, né? E aí eu conversei com o professor, e ele, não, mas faz o concurso, que se tu for aprovado, a gente conversa com o pessoal lá da outra área, e tu fica 20 horas aqui, 20 horas lá e tal, e a gente dá um jeito.
O professor Rocha, na época, vocês não chegaram a conhecer. Hoje ele está na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, Unicinos. Já foi da URGS também. Aí ele me falou isso, né? Eu, tá, beleza, fiz o concurso, aí passei e aí fiquei, né, em máquinas térmicas e mecânica geral. Né? Aí então, máquinas térmicas já era um assunto que eu gostava mais da área térmica, né? E fazendo um mestrado em modelagem computacional, né? Quando eu trabalhei com o tubo Vortex. Né? O tubo Vortex é um mecanismo nem dá de chamar de mecanismo, é um dispositivo bem simples, né? Porém, uma física bem interessante por trás, mas um dispositivo muito simples, né? Em que a gente fornece uma corrente de ar ou outro gás, né? A uma certa pressão, uma certa temperatura, né? E ele nos fornece duas correntes, né, separadas. Uma com uma temperatura mais elevada, né, do que aquela que a gente forneceu, e outra com a temperatura mais baixa do que aquela que a gente forneceu. É um dispositivo bastante interessante, bastante útil, mas, por enquanto, me parece não ser muito difundido até hoje em aplicações industriais. Tá? E trabalhei, então, com esse dispositivo na parte de simulação numérica, né, fazendo CFD, né, modelando esse dispositivo, na época o modelo bidimensional. Tá? Aí eu fiz, então, a otimização, né, desse dispositivo, estudei lá alguns parâmetros quanto à configuração dele, né, para que ele fosse mais eficiente, né, desse maior efeito. No nosso caso, era o efeito frigorífico que a gente estava interessado, porque a ideia era usar esse lado frio, né, essa saída fria que o dispositivo fornecia, em postos, né, de gasolina, né, dentro dos tanques de gasolina, para que essa saída fria ela servisse para condensar o vapor de combustível, né, que é gerado dentro dos tanques. Né? Então o vapor entraria em contato com essa parte fria do dispositivo, condensaria, né, e não haveria nenhuma perda por evaporação do combustível. Esse era o plano de fundo, né? Então, e nisso aí nós já estamos em 2011, eu acho, ou 2012. Tá? Aí, ok, fiquei todo esse tempo, né, fazendo o mestrado, dando aula de máquinas térmicas e dando aula de mecânica geral, até que em 2000... Ah, não, pulei uma parte, né? Porque em 2010 teve o concurso para professor efetivo. Né? E na época, a carreira acadêmica era muito pouco concorrida, né? Porque, embora 2008 tivesse a crise, em 2010 o mercado estava superaquecido. Né? Então todos os engenheiros estavam sendo contratados, digamos assim. Né? E aí eu fiz o concurso e na época, devido a essa baixa procura pela carreira acadêmica, o concurso nem exigia mestrado, eu não tinha acabado o mestrado ainda. Né? Nem exigia mestrado, nem doutorado, enfim. Então eu pude fazer o concurso para efetivo, né, sem mestrado, e aí fui aprovado no concurso para efetivo em 2010. Tá? E aí continuei. Aí em 2010 ou 2011 eu parei de dar aula de máquinas de mecânica geral, porque o meu concurso era específico para a área de máquinas térmicas, motores, equipamentos térmicos, né, para a área térmica. Tá? Então, aí parei de dar aula de mecânica geral. Tá? Aí, beleza, acabei o mestrado e inicialmente não pensava no doutorado, né? O mestrado foi um pouco traumático, porque eu fazia o mestrado e dava aula ao mesmo tempo, né? Então fazia o mestrado e trabalhava, né? Então foi um pouco complicado, né? O tempo era bem curto para fazer tudo, né? De fato eu não tinha muita aptidão na parte de programação e coisa assim, que me dava um pouco de trabalho na época do mestrado, né? E o pior do que não ter aptidão é que eu tinha uma certa aversão, isso é pior, né? Então isso às vezes te trava de aprender algumas coisas. Quando tem aversão a algum assunto, fica travado para aprender aquilo ali. Né? Isso é ruim. E eu tinha um pouco isso. Né? Então eu fiz o mestrado, gostei de trabalhar com o que eu trabalhei, enfim, mas acabei o mestrado não querendo mais fazer o doutorado tão cedo. Né? Aí, então acho que eu acabei em 2012 o mestrado, tá? Aí no final de 2012, não, lá pelo meio de 2012 me surgiu uma proposta do professor Cláudio, né, que existia uma
uma proposta de cooperação entre a universidade, a FURG, a ULG, que é a Universidade de Liège, na Bélgica, a UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, no Rio, e a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, né, que fica em Manaus. Né, acho que é isso. Tá? Então tinha uma proposta de cooperação entre essas universidades, né, eu até hoje não sei exatamente o que pretendiam, tá? Mas eu acho que como uma forma de demonstrar boa vontade ou coisa assim, a Universidade de Liège, né, ela disponibilizou 3 vagas, tá, do curso que eles davam lá chamado EnChip, né, de um programa chamado Erasmus Mundus. Né, alguém que esteja procurando pós-graduação já deve ter falado nisso, né, e queira ir para o exterior. Né. Então disponibilizou uma bolsa, né, para que um aluno ou funcionário de cada uma das universidades, né, fossem para Liège para cursar esse semestre, digamos assim, do mestrado deles lá, né, que era em Advanced Ship Design, né, projeto avançado de navio. Tá? E aí, pô, oportunidade de ir para o exterior, não é? Para a Bélgica e tal, pô, é uma ótima pedida, né? Então, o Cláudio, na época, por questões familiares, o Cláudio Olinto, né? Por questões familiares, enfim, não quis ir, né? E me perguntou se eu estava a fim de ir. Né? Então, eu conversei com a minha esposa e ela gostou da ideia, né? Então a gente, não, então vou, né? Vamos lá. Aí, o que aconteceu? A UFF não mandou ninguém, né? Não mandou nenhum professor, nenhum aluno, enfim. E essa vaga acabou ficando para a FURG. Né? A FURG pode mandar dois funcionários se quiserem. Né? E eu acabei convidando, então, o Cláudio me falou que eu poderia, né, convidar quem eu quisesse, e eu acabei convidando esse meu colega que me convidou para fazer um mestrado em modelagem computacional, que ele era funcionário aqui da FURG, ele era técnico administrativo aqui da FURG. Né? Técnico em educação, na verdade. Hoje em dia ele está na Universidade Federal de Santa Catarina, ele virou professor. E aí eu convidei ele também falou com a esposa dele, e aí aceitou, né? Então, vamos lá. Aí a gente foi. Então, em setembro, acho, de 2012, a gente foi para a Bélgica, né, para fazer esse curso, conhecer e tal, né? A Bélgica, ela tem 3 idiomas, né, oficiais do país, né, que é o alemão, o holandês e o francês. A cidade onde a gente ficou, que é Liège, se fala o francês. Né? A gente aprendeu bem pouco, tá? Até porque nós já íamos 2 casais daqui, né? E depois a gente conheceu, claro, o casal que foi de Manaus, né? E aí acabou que a gente ficou muito junto, né? Os 3 casais e tal, saía junto e tal, estudava junto, porque nós 3 fazíamos as mesmas cadeiras, né? E a gente acabou não interagindo muito com o pessoal de lá, e a gente acabou não aprendendo tanto o francês quanto talvez a gente deveria. Até uma dica que eu dou, de repente, para quem vai para o exterior, é tentar realmente viver a vida dos caras lá, né? Tentar fazer amizade por lá, falar a língua deles, enfim, aprender, né? E aí, a gente foi, né? O que teve de bom, né, é que a Bélgica tem mais de 1000 tipos de cerveja. Tá? E é o país da cerveja e da batata frita. Tá? Aqui, onde a gente tem carrocinhas vendendo pipoca, né, lá tem batata frita nas carrocinhas. Né? Então isso é bem curioso. Aí tem vários molhos diferentes e tal. Um dos molhos era chamado Brasil, né, que era o que a gente gostava mais, por sinal. Tá? Então a gente curtiu, né, toda essa parte da viagem, né? Curtiu a cidade era uma cidade pequena, tá? Não era turística, Liège não é uma cidade turística, mas é uma cidade de estudantes, né? Tem a Universidade de Liège, é relativamente bem conhecida lá. Inclusive, há pouco tempo atrás eu vi no LinkedIn que eles estavam desenvolvendo um teste, né, de Covid pela saliva, né? Há pouco tempo atrás. Agora já estão desenvolvendo aqui no Brasil também e tal. Então, a gente curtiu a cidade sempre tinha algum atrativo, né? Embora fosse pequena, tinha muito mais atrativos do que Rio Grande. Tá?
E a gente, além disso, pôde viajar lá e conhecer as cidades próximas, né? Cidades vizinhas, países vizinhos também, a gente pôde conhecer, enfim, né? E só que assim, ó, o curso era pegadíssimo, né? Era aula todos os dias das 8 da manhã às 5 da tarde. Né? Então, eventualmente, falhava, né? Um professor não podia ir, ou coisa assim, né? E aí não tinha alguma aula, mas o padrão era esse, tá? A aula das 8 da manhã às 5 da tarde todos os dias. Né? E além disso, vários trabalhos, né, para fazer em casa e tal. Aí nós éramos os excluídos, né? Tá, porque assim, ó, a gente não fazia o mestrado propriamente dito, né? A gente estava fazendo aquele semestre, depois a gente viria embora, né? E claro, a gente mencionou isso com os colegas lá, né? Então, claro, quando eles tinham que formar grupo, eles formavam grupos que iam ficar, né? Para os outros semestres, enfim, já por afinidade, né? E com nós, então, não rolava grupo, né? Nosso grupo era só nós três sempre, né? Aí o nosso colega, esse lá de Manaus, ele é, na verdade, matemático, ele não era engenheiro, né? Então ele já era um mundo, assim, bem diferente para ele, né? A parte da engenharia. Então ele também meio que não nos acompanhou muito, assim, ele largou o curso meio que de mão e foi fazer, porque ele fazia o doutorado na época, né? E aí ele foi trabalhar mais voltado ao doutorado dele, em que tinha um professor lá que ajudava ele e tal, orientava ele, eu acho. Né? Então ele acabou nos largando também e ficamos só eu e o meu colega, né, nos grupos. Tá? Então isso foi bem difícil, assim. Vocês podem me interromper, tá, pessoal, a hora que vocês quiserem, se perguntar alguma coisa sobre o assunto. Então isso foi bem puxado, assim, né? Um pouco estressante até, né, essa carga horária e tal. Mas foi meu primeiro contato com a parte naval, né? E esse contato com a parte naval já foi visando esse curso de mecânica naval que a FURG criou, né? Porque ela criou, eu acho que logo no outro ano, em 2013. Ela já estava em processo de criação esse curso, né, de mecânica naval. Então já existia um certo incentivo, né, aos professores fazerem pós-graduação na área, né? Então eu fui um pouco por causa disso também. Então, teve essa estadia lá, que foi boa, assim, a vivência no exterior, tá? Ela é sempre interessante, mas foi um pouco estressante por causa dessa carga horária bem grande, tá? Mas enfim, experiência super válida, né? E lá nesse curso, eu conheci 2 professores, né, que foram fundamentais depois, né? Um é o professor Jean Davi Capraz, né, que hoje em dia, e na época ele já estava meio que em processo, tá? Hoje em dia ele é professor da UFRJ. Tá? E o outro professor era o professor que já era da UFRJ na época, chamado Richard Schachter. Né? Então, quando a gente chegou lá, a gente ficou sabendo, vai ter um professor brasileiro. A gente, que legal, professor brasileiro e tal, né? E a gente pegou lá o quadro de sequência lógica, onde tinha os nomes dos professores, né? E a gente foi olhar os nomes dos professores, né? Pô, a gente olhou todos os nomes, cara, ninguém tem nome de brasileiro aqui, né? Pô, o nome do brasileiro é Richard Schachter. Pô, nunca imaginar que esse cara era o brasileiro, né? Aí tá, a gente olhou, quem será o brasileiro? Cara, de repente o cara não veio, né? A gente pensou. Porque eles fazem isso, tá? Todo ano eles convidam professores de várias universidades do mundo para fazer esse curso, né? Esse Erasmus Mundus, ele tem essa cultura, digamos assim, né? De ter professores visitantes de outras universidades dando as aulas. Tá? Aí, até que um dia a gente teve aula com ele, né? E algum colega, a gente perguntou, eu acho, e alguém falou, né? Não, esse aí é o brasileiro. Aí a gente, caramba, com esse nome a gente nunca ia saber, né? E aí conversou com ele e tal, né? Vamos falar, obviamente, brasileiro sempre vai dizer, eu também sou brasileiro. Né? Isso é natural para nós, né? Então, a gente conversou com ele e tal, né? Fizemos um contato ali, né? Ele deu... o problema desses professores que vão lá dar essas aulas, né? É que isso era um pouquinho ainda mais difícil para os alunos, porque esses professores visitantes, eles vão e dão as aulas meio que condensadas. Né? Em tal mês vai chegar tal professor, então quer dizer, vocês vão ter aula com aquele cara quase todos os dias, né? Para que ele possa ficar o mínimo de tempo possível, né? E depois voltar para o país dele, até porque ele continuava dando aula na UFRJ e tal. Né? Então tem essa característica. E o professor Davi Capraz que dava uma outra disciplina,
né? Também ele já estava em processo de sair de lá, acho que ele já estava sendo contratado no FRJ, não me lembro, não tenho bem certeza de como foi, mas ele também deu as aulas assim de forma meio condensadas, né? E rapidamente, e ele já falava um pouco de português, então a gente já conversou com ele lá um pouco em português e tal, né? E ficou então esses dois contatos, né? Voltamos para o Brasil em janeiro de 2013, né? E tivemos a chance de pegar neve lá e tal, né? Aqui a gente não tem neve, e foi bem legal. O frio, né? O frio da neve, ele é diferente do frio que a gente tem em Rio Grande, né? Esse frio que a gente está sentindo hoje aqui, né? Ele é pior, eu acho, do que se estivesse nevando. Pelo menos nevando lá, né? Daqui a pouco em algum lugar, uma nevasca aí com vento e tal, seja bem pior. Mas lá não era o caso. Então era bem tranquilo. A gente comprou... isso é importante, tá? Se vocês forem para um lugar frio, não adianta vocês levarem muita roupa do Brasil, tá? Se vocês tiverem condições, comprem a roupa lá, porque as roupas de lá, elas são preparadas para o frio de lá, né? As roupas daqui provavelmente não vão ser tão boas quanto as de lá, para o frio de lá, pelo menos, né? Então já fica essa dica. Então, ok, viemos em 2013, início de 2013, tá? Aí, passei aquele ano... Vejam que início de 2012, né, eu acho que eu defendi o mestrado, eu não queria estudar mais tão cedo. Aí antes de 2013 eu já estava de novo estudando. Tá? Aí cheguei em 2013, tá? Aí aquele ano, esse ano vou concentrar aqui nas minhas aulas, vou tentar melhorar algumas coisas e tal, preparar bem as aulas, né? E fiz isso, né? Aí quando foi, acho que pelo final de 2013, o meu colega, esse mesmo, né, que foi comigo para lá, né, que era funcionário aqui, ele, não, tô vendo já o doutorado aqui que eu vou fazer na Itália, não sei o quê, e eu, doutorado, cara, pois é. A carreira pede, né, que a gente faça o doutorado, fazer o quê? Aí, eu, pois é, acho que eu também tinha que começar a ver isso, né. Então lá pelo meio final, digamos, de 2013, eu comecei a pensar nisso também, né? Tem que fazer um doutorado, né? Carreira acadêmica é isso, né? Aí que assunto, né? O que eu posso fazer e tal? Aí entrei em contato com o pessoal lá de Liège, né? Perguntando para eles, dizendo que eu queria fazer o doutorado e tal, né? Perguntando o que eles tinham lá de assunto para trabalhar e já dizendo mais ou menos o que eu queria. Eu queria a área de propulsão marítima, né? Que é a área que envolve máquinas, né? Que é o que eu sempre estudei, né? Desde que sou professor, e envolve a parte naval, que é a parte de propulsão, né? Atrito da água com casco, enfim. Hélice, né? E tal. Eu quero alguma coisa nessa área, né? Aí expliquei isso para eles, mandei um e-mail para eles lá. Aí o professor que me respondeu, o professor André Raj, né? Ele inclusive tem uma empresa lá, um estaleiro e tal. Ou ele trabalha para o BV, se não me engano, para o Bureau Veritas, né? E aí ele me respondeu, dizendo, não, nessa área a gente não tem nada aqui e tal, mas a gente tem uma vaga aqui para trabalhar, por exemplo, com a simulação de barcaças em rios, né? Porque a manobrabilidade em rios estreitos e que tem muitas curvas, ela é muito complicada. E aí ele me propôs isso, assim, né? Mas isso não é bem o que eu tô interessado em fazer. E eu, não, mas vou mandar outro e-mail aqui. Aí mandei e-mail para o Richard, né? O professor brasileiro que estava lá, né, que é professor da UFRJ. Mandei e-mail para ele, explicando, né? Olha, quero fazer o doutorado, queria trabalhar com um assunto assim, queria saber se tu me recomenda algum professor que poderia me orientar ou coisa assim. Ele não me respondeu o e-mail, né? Demorou um tempo e tal, mas ele não me respondeu, mas ele circulou meu e-mail lá no UFRJ, né? Então ele passou, acho que para todos os professores do programa lá, né? E aí o professor chamado Belchior, né? Que é um senhor já, ele já deve ter seus 85 anos, eu acho, agora. Na época ele tinha seus 78, sei lá, né? Mais ou menos por aí. Ele era bem idoso já, né? Ele me respondeu o e-mail. Eu sou o professor Belchior, não sei o quê, e eu me disponibilizo a te orientar nesse assunto, né? É o assunto que eu trabalho com motores e tal,
né? Que maravilha, né? Aí a gente foi conversando e alinhavando mais ou menos o assunto da tese de doutorado, né? Aí eu fiz então um processo seletivo, né, para ir para o FRJ, né? E aí fui aprovado no processo seletivo e fui para lá em março de 2014, né? Em março de 2014. Aí o que me aconteceu? Mais uma dica, tá? Sempre abracem o que é certo, né? Não esperem pelo incerto. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e aí eu tinha que preencher um formulário, né? Se eu ia querer concorrer às bolsas, né? De doutorado e tal. Aí eu saí daqui da FURG com uma promessa, né? Que existia um programa, que agora eu não vou me lembrar o nome, tá? Que incentivava os professores que não tinham doutorado a fazer doutorado em outra universidade que não a sua, né? Com a promessa de uma bolsa. Tá? Uma bolsa que era bem boa, por sinal, né? Davam uma bolsa, o valor da bolsa mesmo, né? E eles ainda davam um valor adicional para tu pagares a estadia lá, né? Pagar a casa que tu fosse alugar, o apartamento, enfim, né? A moradia. Então era um valor bem bom, assim, nossa, pá, isso aqui tá excelente, vou viver com tranquilidade, né? Tá, não, aí o que eu disse? Não vou participar da seleção das bolsas, porque eu tô com essa promessa aqui, vou ganhar aquela bolsa de lá, né? E aí passou um mês, e aí passou 2, e aí eu não ganhei a bolsa. Tá? Então, assim, na dúvida, né, concorram a tudo que for possível e depois vocês decidem, né, e desistem daquilo que precisam desistir, tá? Aí, o que aconteceu? Depois que passou esse um mês, né, eu ainda, a outra dica também, tá? Tava no Rio, né, o Rio tem essa fama de ser uma cidade super violenta, etc e tal. Onde é que eu vou morar, né? Aí eu queria morar, na minha cabeça, na época, eu tinha que, não, a Zona Sul, né, Copacabana e tal, deve ser mais tranquilo, né? Então eu quero morar lá. Só que a universidade fica na Zona Norte, né, fica lá na Ilha do Fundão, né? Mas é isso. Pesquisei apartamentos e tal, encontrei um apartamento com valor muito bom, né, mobiliado e tal. Entrei em contato com a pessoa trocou e-mail comigo, e aí tinha, né, aí quando a gente tá, isso, hoje em dia eu não sei como é que eu cometi esse erro, tá? Mas na hora que a gente tá, né, na expectativa de encontrar, a gente encontra, a gente fica feliz e a gente não presta atenção em umas coisas básicas. Tinha uma jogada de que, não, tu me paga 3 meses, aí, porque eu não moro no Brasil, né? Eu tive aí trabalhando num projeto, tinha toda uma história, trabalhando num projeto assim, não sei o que, comprei um apartamento, mas só que agora eu tô morando aqui, não sei onde, eu sou, não sei da onde, não me lembro, né? E então tu me deposita tal, e eu falo com fulaninho que é da imobiliária, que vai te levar lá e vai te dar a chave, não sei o que. Moral da história, golpe, né? Golpe. Então, perdi 4 mil reais nesse golpe. Tá? E aí, fiquei sem grana. Né? Era o dinheiro que eu tinha na época guardado, né? E eu, e agora? Né? Aí, por sorte, esse meu orientador, né, que é o idoso, né, enfim, ele, não, aconteceu isso, não, peraí, vamos dar um jeito, não sei o quê, porque até então eu não tô ganhando bolsa lá também, né, não tô ganhando bolsa lá, levei o golpe, fiquei sem dinheiro, né, e aí ele, não, mas peraí, vamos dar um jeito, porque eu conheço o professor e tal, que ele tem um projeto e a gente vai conseguir te encaixar. Aí, fui. Aí ele me levou e me enquadrou lá num projeto, né, com o BG, que é o British Group, né, é uma empresa de óleo e gás, tá, que, enfim, faz transporte de gás natural liquefeito e tal, e eles estavam trabalhando num projeto de um navio, né, de gás natural liquefeito. Né, e a gente, então, da UFRJ, ficamos mais como consultores, né, na parte de hidrodinâmica e na parte de máquinas. Tá? E eu, então, fiquei responsável por essa parte de hélice, de motor e tal, e comecei a estudar isso. E aí, ganhei a bolsa, né, desse projeto. Tá? Aí, com isso também, eu vi que,
cara, vou procurar ajuda da universidade para me dizer onde morar. Aí lá tinha, né? A gente nunca sabe dessas coisas, tá? Quando a gente chega na universidade, a gente costuma não saber das coisas. Mas geralmente tem, né? Alguém para te ajudar. Só que tu não sabe de início. Né? Então tinha uma funcionária lá que era para isso. Né? Então eu fui, depois conversando com os colegas lá, né? Me disseram, eu fui conversar com ela. Ela, não, mas peraí que eu vou, aqui o melhor lugar para tu morar é na Ilha do Governador, que é aqui do lado da Ilha do Fundão, tu fica perto da universidade, é tranquilo, etc e tal, né? Aí eu, tá, beleza, pode ser. Já tô com o bolso vazio mesmo, agora onde eu ficar tá ótimo. Aí ela, na mesma hora, assim, ligou para uma imobiliária, tem algum apartamento assim, algum... Tem. Podemos ir? Podem, ótimo. Aí fui lá e vi, gostei do apartamento, é esse aqui mesmo, pronto. Né? Já fiquei. Aí fiquei na Ilha do Governador, que era do lado, assim, levava 15, 20 minutos, sem trânsito, né, até a universidade. Foi excelente, foi a melhor coisa que eu fiz, mas me custou R$4.000 para eu perceber isso. Tá? Aí fiquei lá, então, fiz o curso de doutorado, participei desse projeto, esse projeto me deu a ideia de trabalhar com navio de gás natural liquefeito. Né? Nesse projeto eu vi que não tinha uma metodologia bem estabelecida quanto à seleção do sistema de propulsão, né, algum método de otimização, enfim, uma metodologia mesmo para se fazer isso. Né? Não se tinha uma coisa bem estabelecida. E aí eu já vi nisso uma possibilidade, quem sabe a minha tese vai por esse caminho aqui. Né? Aí aconteceu, fui indo mais ou menos por esse caminho, mas o meu orientador, né, ele nunca tinha feito isso. Ele trabalhava mais com a parte de motores mesmo, com biocombustíveis, né, modelagem do motor especificamente, e eu estava pensando já em modelar a parte mais de propulsão, né, pegar a parte de atrito da água com casco, pegar o hélice, pegar o motor, pegar tudo isso junto, né, uma simulação integrada, né, e não era o que ele fazia. Então eu ia indo nessa direção, mas com muita dúvida, assim, né, e ele sempre me dizia, pois eu não sei se isso aí dá uma tese, porque tem que ter a inovação, tem que ter não sei o quê, e eu, tu vê, cara. Tá. Mas eu ia por esse caminho, né, meio que inseguro, né. Até que num workshop, eu acho, da Sobena, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, eu encontrei o professor Jean Davi Capraz, né, que foi o cara que me deu aula lá na Bélgica. Né. E aí ele, por aqui, não, já falava português bem, né, tá por aqui, não sei o quê. Pois é, tô fazendo um doutorado, tô sendo orientado pelo professor tal, não sei o quê. E aí, como é que tá indo? Eu, cara, sinceramente não tá indo muito bem, porque eu ainda não sei se o que eu tô fazendo vai dar uma tese de doutorado. Né? Aí ele, é? Tá, não, mas então vai lá conversar comigo uma hora dessas, não sei o quê, passa lá essa semana. Né? Aí eu, beleza, vou lá conversar com o cara. Aí na outra semana, acho que isso, não sei se era uma sexta-feira, enfim, fui conversar com ele, né, e olha, o que eu fiz até agora é isso, né, o que eu pretendo fazer é isso, né, só que eu não sei se isso dá uma tese de doutorado, né, o meu orientador tem dúvida também, né, e eu queria saber se eu estou no caminho certo, se daqui a pouco tu tem uma coisa para me propor e tal. Ele, não, fica tranquilo, isso aí dá uma tese de doutorado. Tá indo no caminho certo, né, se tu quiser eu posso te orientar, mas ok, vamos fazendo isso aí, a gente vai lapidando mais ou menos a tua ideia e vamos chegar numa tese de doutorado. Aí eu, beleza, eu conversei com o meu orientador, né, para inserir ele como meu co-orientador, foi feito isso, né, e o restante do meu doutorado, então, foi relativamente tranquilo, né, depois que eu tive a orientação dos dois, né, e sabia que eu estava mais ou menos no caminho certo. Né, então, com isso, pude aproveitar também um pouco da estadia no Rio, pude conhecer praia, né, pude conhecer algumas coisas, alguns lugares bonitos, enfim. Conheci um grande amigo meu que é músico, né, para quem não sabe, eu toco baixo, né, eu toco baixo desde os meus 13 anos. Inclusive, quando eu fui fazer, na minha época tinha um vestibular, obviamente, né, quando eu fui fazer o vestibular, eu já não queria mais engenharia mecânica, eu queria música. Né, o Jefferson, inclusive, ele foi meu professor, né, e ele disse que lembra de mim até hoje,
né, com uma camiseta de física, bermuda, chinelo de dedo, dizendo para ele, não, professor, eu quero ser músico. Eu estou fazendo engenharia aqui, mas eu queria ser a músico. Né? Então, tem isso, né? Mas aí, então, o resto do doutorado foi tranquilo, conheci um músico lá, super amigo meu até hoje, pude tocar com ele lá várias vezes e tal. Né? E durante o doutorado, despertei, no caso, muito mais para pesquisa, tá, do que eu tinha despertado no mestrado. No mestrado, realmente, o tempo eu acho que é muito curto, tá? No primeiro ano, o aluno fica muito envolvido ainda com as disciplinas, né, e aí tu tem praticamente um ano, né, para realmente fazer a dissertação. Então, é um tempo um pouco curto para o aluno amadurecer. Né? Alguns amadurecem mais rápido, né, outros mais devagar. Né, e eu, no mestrado, eu não cheguei a despertar para a pesquisa. Tá? No doutorado, eu fiz tudo sozinho. Né, a orientação foi realmente orientação. Né, foi, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, lê esse artigo aqui, lê aquele lá, programa isso aqui, né? Foi nesse sentido, não tinha nada pronto. Já no mestrado, já tinha digamos, um trabalho em andamento em que eu entrei, né, e fiz uma parte. Tá? Então aí realmente no doutorado, como eu fiz tudo, acabei programando, né, programei tudo em MATLAB, então passou aí a minha aversão à programação, né? E na verdade descobri que eu gosto, né, de programar. Né? Inclusive sempre faço questão agora de mostrar para os alunos algumas pequenas coisas de programação e até incentivar, inclusive, né, que programem, tá? Porque é importante para a engenharia, principalmente para aqueles que forem trabalhar na área de projeto, né, terem uma ideia de programação. Tá? Então, onde nós estamos? Estamos no final do doutorado, pude apresentar trabalho, né, no exterior durante o doutorado e tal, né, que é também uma experiência que todos devem viver, todos que estejam na vida acadêmica, né, devem ter essa experiência, é fundamental, né, apresentar em inglês, não entender o que os caras falam, faz parte. Tá? A última apresentação que eu fiz, né, eu já tinha voltado do doutorado, foi em maio de 2018, eu acho, ou 19. Não tenho certeza. E aí já falava um pouco melhor inglês, tá? Porque na época que eu fui para a Bélgica, por exemplo, nem falava nem inglês, nem em francês, né? Então era mais complicado. Mas mesmo assim fui aprovado no curso lá. Inclusive o professor de lá, que é o responsável, né, chamado Philippe Rigaud, né? Ele disse pro meu amigo, né, e eu não entendi na época, obviamente, porque eu não falava quase nada de inglês, né, então eu tentava prestar atenção o máximo nas aulas, depois conversava com meu colega, que a gente conversava em português, aí eu lia, né, a leitura eu conseguia entender, mas a fala realmente era mais difícil, né, e aí no final do curso, quando a gente foi aprovado e tal, ele nos deu os parabéns, né, não, vocês estão de parabéns, porque os outros, já tinham ido outros brasileiros para lá, tá, só que todos iam para lá e ficavam curtindo a vida e não faziam o curso. Né? E a gente fez. Nós fomos os primeiros a fazer o curso como deveria ser feito. Né? E ele, não, vocês estão de parabéns, vocês foram aprovados, não sei o quê. O teu colega que não fala inglês foi aprovado. Tá, então, tá excelente, né? Mas então essa vivência é importante, tá? Pronto. Então, aí nessa última vez que eu apresentei um trabalho em inglês, mesmo agora já falando um pouco melhor, enfim, né? Não adianta, vai ter pessoas, né, que tem um sotaque diferente de algum lugar, enfim, às vezes a pessoa tem um sotaque próprio, né, particular, né, que tu não vai entender. E aí o cara resolveu me perguntar, no final da minha apresentação, ele me faz a pergunta. E eu peço para ele repetir, ele repete, e eu digo que eu ainda não entendi, ele repete de novo, e eu respondo, não, eu não fiz. Porque eu entendi que ele estava perguntando se eu tinha feito alguma coisa. Eu respondi que eu não tinha feito, né? Aí depois ele veio conversar comigo, né, no cafezinho ali e tal, ele veio conversar comigo, e aí eu perguntei de novo, cara, desculpa, eu não entendi direito o que tu me falou. Aí ele, claro, ele falando perto de mim e tal, é bem diferente, né? Então eu consegui entender o que ele tinha perguntado.
Mas não são coisas que eu estou compartilhando com vocês para vocês verem que não, se acontecer com vocês, não foi só com vocês que aconteceu, tá? É comum de acontecer, certo? Então, depois disso, voltei do doutorado, entrei para o programa de pós-graduação em engenharia oceânica, né? Que é o meu doutorado em engenharia oceânica, lá na UFRJ, né? E estou trabalhando com essa parte, né, de propulsão marítima, né? Então, CFD aplicado à propulsão marítima, a modelagem da planta de potência, né, a modelagem termodinâmica da planta de potência, tá? E o meu doutorado foi nessa parte de integração, né, uma simulação integrada de vários modelos. Nenhum deles eram modelos complexos, tá? Mas eu tinha, então, a simulação e a otimização, né, do navio de gás natural liquefeito, né, numa certa rota que tinha um certo clima, né, um certo estado de mar, né, uma certa velocidade, enfim, e tudo isso era levado em consideração a fim de otimizar a seleção, né, e a operação do sistema de propulsão. Tá? Então, até, de repente, futuramente, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer uma apresentação específica sobre o que foi a minha tese de doutorado, ou sobre especificamente o que eu trabalho atualmente, tá? Mas esse é um resumo, assim, da minha vida acadêmica, eu acho. Eu falo demais, não é? Eu estou falando aqui há quase uma hora. Nossa. Capaz, professor. A gente que não queria interromper porque estava interessante. Eu não queria cortar no meio da apresentação. Mas é muito legal, assim, ter, tipo, essa visão geral da trajetória de alguém até o doutorado. Acho que a gente fica bem curioso e interessado até em despertar o interesse em seguir mais nessa área de pesquisa. Eu queria fazer uma pergunta, que eu até anotei aqui para não esquecer de fazer, mas eu sempre fiquei pensando, assim, em questão de pessoas que seguem mais para essa área de pesquisa e querem seguir na vida acadêmica, experiências, assim, durante a graduação. Se você teve alguma experiência em iniciação científica ou em monitoria que despertou essa vontade, porque eu já fiz monitoria, mas eu nunca participei de um IC, a minha primeiro contato com pesquisa está sendo agora no TCC, e eu não sei, assim, se eu quero seguir nessa área, eu preciso me envolver mais, então isso vai fazer diferença depois, no processo seletivo, se eu tentar um mestrado ou tentar alguma coisa a partir daqui. Tá. Respondendo a tua pergunta, eu fui monitor de mecânica geral, eu acho. Né? Eu não sei porque eu tenho na minha cabeça algo com eletricidade, mas eu acho que eu não peguei essa monitoria de eletricidade. Mas enfim, eu fui monitor de uma disciplina, que foi mecânica geral. Durante essa monitoria, nunca apareceu nenhum aluno. Tá? Então isso, de fato, não me motivou a nada. Né? Mas, durante a graduação, eu também não tinha mentalidade de seguir na carreira acadêmica imediatamente, como acabou acontecendo. Tá? Claro que eu acho que quem tem essa mentalidade desde o início do curso, ou desde o meio do curso, né, deve facilitar, né, porque o fato de tu teres uma iniciação científica, né, ter participado de iniciação científica, ter participado de monitoria, de outras atividades mais voltadas à pesquisa, enfim, vai te dar alguns pontos lá na frente, né, na hora que tu for aplicar para uma pós-graduação, né, para um mestrado, por exemplo. Então, se tu participou de iniciação científica, tu ganha uma certa pontuação, já te coloca na frente de alguns colegas que não fizeram isso. Né? No meu caso, eu não tinha essas coisas. Tá? Inclusive, eu entrei, né, inicialmente, até hoje eu não tenho certeza se a gente ainda tem esse modelo. Eu entrei inicialmente o que chamavam de aluno especial. Né? Eu não tinha essa pontuação, digamos assim, para entrar propriamente no mestrado. Né? Então eu entrei como aluno especial, eu ia assistindo as disciplinas, tá? Ia fazendo os trabalhos, e a disciplina que eu fosse aprovado, eu ia pedir mais adiante aproveitamento, foi o que eu fiz, né? Só que como eu não tinha pontuação, eu não conseguia entrar no primeiro momento. Enquanto eu era aluno especial, eu já participei de pesquisa, né? E aí eu já publiquei artigo, e aí lá, um ano depois, né, como aluno especial, aí eu já tinha uma pontuação, né, para poder entrar como aluno
da pós-graduação. Mas isso porque na época era um pouco mais concorrido, tá? Porque a gente tinha menos vagas na pós-graduação. Hoje em dia, está sobrando vagas na pós-graduação, tá? Então, pelo menos aqui na FURG, né? Se forem para as grandes universidades, a coisa já não é bem assim, né? Mas as universidades menores, em geral, sobra vagas na pós-graduação, né? Então, hoje, se vocês, mesmo não tendo feito nada na graduação, né? Se vocês fizerem um bom plano de trabalho, né? Que é um dos requisitos que a maioria dos programas de pós-graduação pede, é um plano de pesquisa, né? Para o mestrado, né? Então, se fizer um bom plano de pesquisa, né, bem embasado e tal, tiver uma boa nota nesse plano de pesquisa, provavelmente tu vai entrar, tá? Mas em um cenário um pouco mais competitivo, é ideal que vocês participem, né, de atividades acadêmicas, né, que deem pontuação para vocês nesse aspecto, né? Pontuação, conhecimento, mesmo despertar, né, a vontade de trabalhar com essa parte. Tá? Nesse aspecto eu não sou um bom exemplo, tá? Porque durante a graduação eu não tive, né? Eu não participei de iniciação científica, eu sequer sabia que existia, né, pesquisa nesse aspecto, né? Eu fui descobrir isso mais tarde, tá? Mas quem faz isso desde a graduação, com certeza é positivo. Ok. Professor, eu vou compartilhar minha tela aqui, nós temos perguntas ali. Claro. Só. As perguntas não estão aqui, né? Nas mensagens estão? Não, né? Não. Não, eles deram para um link. Ah, certo. Eu posso fazer uma... Ah, ela já compartilhou. Não, pode... Não, mas pode fazer, Ingrid. Eu só ia perguntar sobre a saída para a Bélgica, assim, em algum momento o senhor sentiu medo de não saber inglês, não saber o francês e pensou, não vou? Porque muitas vezes isso passa na cabeça, né, de ir para um país com uma realidade totalmente diferente, e a cultura é muito diferente também, então... Muitas vezes eu tenho esse receio quando penso em ir para o exterior. Algum momento deu um medo? Sim, com certeza. Pensou em desistir? Não, com certeza, né? Pergunta excelente, tá? Essa pergunta é importante. Sim, eu tive medo, né? Eu tive medo, de fato, de chegar lá, cara, não sei falar inglês direito, para começar. As aulas vão ser em inglês, né? Eu não sei falar inglês direito. Né? Todo mundo fala francês na cidade, né? Eu também não falo francês, né? E aí, eu acho que o que me motivou, né, me ajudou a passar por cima disso, foi esse meu colega, tá? Porque ele dizia, não, cara, isso aí a gente vai dar um jeito, o inglês eu falo, e aí eu te explico, e aí a gente vai indo, a gente vai conseguir se comunicar, porque ele falava inglês, né? Então, eu falo inglês, e aí a gente se comunica, e o francês a gente aprende lá, e vamos indo e tal, e vamos dar um jeito, né? Então ele sempre foi muito otimista, assim, né? E isso é importante às vezes, né? Nesse caso, por exemplo, foi bastante importante. Eu sempre fui um pouco mais preocupado com as coisas, né? Eu, realmente nesse aspecto de, cara, não falo inglês e tal, não, isso é loucura, não vou, né? E então, mas ele me ajudou nesse aspecto, tá? E assim, ó, o que eu digo é que eu acho que a gente precisa tentar considerar, assim, a pior hipótese realística que poderia acontecer, né? E pesar isso. Tipo, tá, beleza, eu não falo inglês, né? Como é que vai ser? Tá? Eu tenho condições de aprender? Tenho, né? Então, talvez eu precise no início ali, me matar estudando. Tá? Eu estou disposto a isso? Sim ou não? Né? Tô disposto, beleza. Né? O que mais que pode dar errado? Tá? Então, tentar considerar essas coisas assim, né? E ver se tem como contornar. Né? Se tudo tem como contornar, então vai. Né? É importante, de repente, ter dinheiro para voltar. Né? Se tudo der errado, tu volta. Tá? Obrigada, professor. Mas eu acho que é importante tentar. Né? É uma coisa que eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido também, é melhor a gente se arrepender do que fez do que daquilo que deixou de fazer. Sim. Né? Então, se eu não tivesse ido, talvez até hoje eu estivesse pensando, poderia ter ido, poderia ter sido bom, né? Poderia ter sido legal. Né? Então acho que mas é boa pergunta. Obrigada, professor. Nada.
Então, Quando o senhor... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia dizer, quando o Christopher comentou, né, que eram 3 idiomas, mas que nenhum deles era o inglês, eu fiquei, meu Deus, como se comunicar lá? Mas depois que desenvolveu a questão, assim... Sim, assim, ó, o que acontece? O francês, ele não é tão difícil de entender escrito. Ele tem certa similaridade com o português, né? Escrito. Falado, esquece, né? Porque a pronúncia é totalmente diferente da escrita. Tá? Então, tem letras que não se pronuncia. É uma coisa, assim, muito, muito diferente do português. Tá? Então, eles falando, o cara nativo falando rápido, enfim, a gente realmente não entendia. Tá? A gente aprendeu coisas básicas, né, para poder se comunicar no supermercado, né, para poder se comunicar em lugares assim, né, e principalmente, essa é uma coisa importante, tá, que eu tinha esquecido de comentar. Quando vocês forem para algum lugar no exterior, se interem um pouquinho sobre a cultura deles quanto aos estrangeiros. Tá? Por que eu falo isso? Porque, não sei se só na Bélgica, tá, mas eu acredito que na Bélgica, na França, em alguns países, alguns países da Europa, eles têm algumas rixas, né, entre eles. Tá? Então, o que aconteceu? Na Bélgica, acho que na França também, se vocês chegarem falando inglês, eles não vão gostar muito. Tá? Se vocês chegarem falando português, eles vão desgostar menos. Tá? Por quê? Porque tem uma rixa histórica com os ingleses, e, sei, da época de guerras e coisa assim. Tá? Português, eles vão desgostar menos por quê? Eles ainda vão achar que é um desrespeito vocês estarem chegando no país deles sem falar a língua deles. Eles têm essa mentalidade. Então, como assim? O cara vem pro meu país e não fala nada na minha língua? Isso é uma falta de respeito. Tá? Então, eles têm isso. Então, no início, a gente não sabia disso. Né? Então, a gente tentava falar em inglês. Né? Bom, em inglês, realmente, eles não gostam. Tá? Eles dizem que não falam inglês e eles não fazem nenhuma questão de te atender. Tá? Quando vai comprar alguma coisa, enfim, eles realmente não gostam. Tá claro, era uma cidade, como eu falei para vocês, era uma cidade pequena, né, uma cidade turística. E tudo bem, vai chegar falando inglês, o cara vai falar contigo. Mas uma cidade pequena já é um pouco diferente. Então eles realmente não gostam. Até que a gente descobriu que a gente tinha que chegar falando francês com eles. Né? Se a gente chegasse falando francês, né, e o que a gente aprendeu foi dizer que a gente não falava francês, né, me desculpe, eu não falo francês, né, que é pardon, je ne parle pas français. Tá? Isso mudava tudo. Né? Isso mudava todo o atendimento da pessoa que estava conversando contigo. Porque ela ia dizer, não, mas tu já está falando, não, o que tu deseja e tal. Aí tu podia fazer linguagem dos sinais, falar em português, podia ser qualquer coisa, que ele ia tentar te ajudar, né, que a pessoa ia tentar te ajudar. Então, quando vocês forem para o exterior, tentem verificar se existe esse tipo de ideia, tá? Mas, em geral, eu recomendaria, aprendam a falar alguma coisa naquela língua. Né? Nem que seja isso, eu não sei falar tal língua, me desculpe, tá? Você pode me ajudar? Sei lá, né? Então isso é uma coisa interessante, tá? Depois que a gente descobriu essa coisa tão simples, mudou bastante a nossa vida por lá. Mais alguma pergunta? Eu leio a que tá aqui? Meu mundo caiu. Agora foi. O que foi? Então, professor, qual conselho você daria? Não, que o senhor falou do inglês, né? Todo mundo agora. O mundo cai. Qual conselho você daria para quem está saindo da faculdade agora e não sabe se quer ir para a indústria ou para o meio acadêmico? Assim, o ideal, né, é que quando a gente sai da faculdade, a gente já tenha um norte, né? Porque assim, na faculdade vocês já tiveram, né, idealmente, alguma ideia do que vai ser a indústria e alguma ideia do que é o meio acadêmico. Né? Então, o ideal é vocês tentarem decidir isso antes, antes de acabar a faculdade, tá? Do meu ponto de vista, claro, né? Para tentarem, nesse momento da formatura, enfim, vocês já estarem direcionados a alguma coisa. Vejam que é importante ter um plano, nem que seja para mudar o plano, tá? Mas tenham algum plano, né?
Ah, eu tenho um plano de fazer isso aqui. Ah, mas surgiu outra oportunidade, que é melhor. Não, ótimo. Tá? Pega outra oportunidade, esquece aquele plano. Mas tinha aquele plano. Né? Se aquela oportunidade não aparecesse, ia seguir aquele plano. Né? Então é importante ter um plano. Né? Então, o ideal é tentar pesar, né? De alguma forma, olha, o que eu gosto bom, primeira coisa, o que é a vida acadêmica? Né? Então, a primeira coisa é saber o que é a vida acadêmica. O que se faz na vida acadêmica? O que é o mestrado? O que é o doutorado? Né? O que um pesquisador faz? O que um professor faz? Né? Depois, indústria. O que é a indústria? O que é a vida na indústria? Né? Qual é a carreira de um engenheiro? Né? De um engenheiro mecânico ou o que for. O que geralmente eu começo fazendo na engenharia? Se eu for para a indústria, o que eu quero fazer na indústria? Né? Eu gosto da parte de manutenção, eu gosto mais de projeto, né? Eu gosto de parte de cálculos, né? De desenho. Né? O que eu gosto? Então, eu acho que é muito particular, assim, tem que parar e pensar nessas coisas. Né? Às vezes, talvez, muitas vezes, né? A gente se forma sem ter a ideia geral do que é ser engenheiro. Né? E do que é ser pesquisador, enfim. Tá? Isso pode acontecer porque a ideia é um pouco ampla mesmo. Né? O engenheiro ele pode atuar em diversas áreas. Tá? Ele pode atuar em diversas áreas. E o pesquisador, digamos que eu acho que é mais delineado, né? A carreira é mais delineada, mas também pode atuar em diversas áreas. Tá? Então, assim, ó, tem pesquisadores, né, que trabalham em institutos de pesquisa. Eles não são professores, eles são pesquisadores. Né? Já tem professores que são pesquisadores. Né? São professores, mas trabalham com a parte de pesquisa. Tá? Engenheiro. Tem engenheiro que trabalha com manutenção. Né? Tem engenheiro que trabalha com projeto. Tem engenheiro que trabalha na gerência. Né? Ele já, na verdade, isso é muito comum, até na carreira do engenheiro, tá, eu acho. Ele vai subindo, né, na carreira e meio que, a não ser que tu realmente, eu acho que tenha um foco, né, tu vai acabar num cargo de gerência. O engenheiro, ele muitas vezes começa no campo, né, começa na obra, perto das máquinas, perto da indústria, e ele acaba na gerência de alguma coisa. Tá? Acaba, não do ponto de vista de que acabou a carreira, né, mas ele acaba indo para essa área. Né? Claro que tem alguns que não querem essa área, que gostam da parte do campo, que gostam da parte da indústria mesmo, né, de ficar na indústria, de estar perto das máquinas, dos sistemas, enfim. Né? Bom, aí é outro perfil. Né? Mas eu acho que é isso que vocês têm que tentar, né, pesar. Primeiro, o que é, né? E depois, com qual dessas ideias eu simpatizo mais. Né? Show, professor. Obrigada. Vou passar para o próximo, então. A FURG tem esse convênio com universidades do exterior para estudantes? Então, essa era uma proposta de convênio, né, que seria feito um mestrado em navegação interior. Né? Esse termo navegação interior quer dizer navegação pelos rios, né, e lagos do Brasil. Tá? A gente não tem essa cultura muito forte aqui no Brasil. Né? Talvez lá, principalmente mais aqui para o sul, isso é um pouco mais fraco. Né? A gente tem alguma coisa, claro, na Lagoa dos Patos aqui a gente tem esse tipo de navegação, enfim. Mas só que na Europa, eles constroem rios artificiais para isso. Né? Eles investem, né, milhões, bilhões, né, na construção de rios artificiais. Aquele rio não existia lá, o Carvalho constrói um rio ali, né, porque o transporte aquaviário eles consideram que seja melhor do que o transporte por caminhões em rodovias. Né? Então a gente viajou lá na Europa e, assim, raramente a gente passava por algum caminhão, né, de carga na estrada. Não sei se hoje em dia continua a mesma coisa, né, mas na época era raro. Né? Em compensação, a gente morava num prédio, né, que ele ficava do lado de um rio. Né?
E aquele rio ali passava balsa todos os dias ali, né? Balsa não, barcaça, na verdade, né? Barcaça de carvão, açúcar, sal, sei lá, né? Uma série de produtos. Tá? Então lá eles têm essa cultura. Então eles queriam fazer isso, né? Esse mestrado nessa área. Tá? Mas isso, até onde eu sei, não vingou. Né? Não chegou a fazer esse convênio. Né? Esse convênio ele não existe. Ele não chegou a vigorar. Tá? Eu acho que realmente a bolsa que a gente ganhou para ir para lá era, digamos, para demonstrar boa vontade, né, que eles realmente estavam afim, mas eu não sei por que motivo acabou não progredindo essa negociação. Pena. Mas assim, ó, ainda na pergunta, né, esse convênio, tá? Estou falando especificamente desse. A universidade, ela tem convênios, digamos assim, com várias universidades do mundo. Mas esse convênio nada mais é do que um acordo. Tá? Então, a verdade é que o aluno sempre vai precisar de um financiamento, né? Seja brasileiro, né? Ou seja do governo do país onde o aluno vai fazer o intercâmbio, ou vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, enfim. Tá? Mas a universidade ela tem acordos nesse sentido com várias universidades do mundo. Tá? Não aquele que eu falei. Tá? Legal. Em relação ao conteúdo, há muita diferença das universidades do Brasil? Acho que das universidades do exterior. Essa pergunta é boa também. Vamos lá. Não. Tá? Eu diria que não tem muita diferença. Lá nesse curso eu tive bons professores e eu tive maus professores. Né? Assim como eu tive na minha graduação. Tá? Assim como eu tive no mestrado. Né? Assim como eu tive no doutorado até. Né? Tive professores melhores, mais dedicados, que trabalhavam mais diretamente com a pesquisa, outros professores que não trabalhavam tanto com pesquisa, mas que ainda assim eram dedicados, né? Outros que já não eram dedicados, e, enfim, tá? Não vi diferença desse ponto de vista do professor, nem do formato das aulas. Tá? Em geral, aulas com apresentação de PowerPoint, né? Quadro e giz. Tá? Curioso é que eles usavam uma esponja molhada para apagar o quadro, tá? Isso é que era curioso. Ficava depois impossível de ler a segunda parte que o professor escrevia, porque ficava tudo borrado, estranhíssimo. Né? Mas para eles era natural. No primeiro dia, assim, quando o professor chegou com um balde, né, na sala de aula, a gente, o que é isso? O que o professor vai fazer com esse balde? E ele tirou dali uma esponja molhada e passou no quadro. Né? A gente, nossa, o que é isso, cara? E aí depois ele escreveu em cima, realmente ficou ruim. Não sei porque que eles têm essa ideia. Claro, isso pode ser específico da Bélgica, tá? Fora isso, aulas normais, tá? Aulas normais, algumas aulas práticas, né? Agora, isso sim era bem diferente, tá? Isso sim era bem diferente. A proximidade da universidade lá com a indústria, isso era bem diferente, tá? Então a gente fez algumas visitas técnicas lá, né? A empresas, estaleiros e tal. E assim, desde a forma que a gente era tratado, né, digamos, a importância que a empresa dava à nossa visita, né, era bem diferente do que se tem aqui. Né. Aqui no Brasil, meio que, vou falar pela minha experiência, daqui a pouco quem está lá no Rio, por exemplo, tem uma outra ideia, tá? A minha experiência estando aqui em Rio Grande e ter ido visitar algumas empresas aqui da volta e tal. A impressão que a gente tem é que a gente está atrapalhando a empresa. A empresa ela teve que designar um funcionário lá para te receber, para te mostrar as coisas e tal, e aquele funcionário era para estar fazendo outra coisa. Né? Então a gente tem um pouco eu tive, né? Posso ser o único a ter essa impressão. Mas eu tive essa impressão de que quando a gente vai fazer uma visita técnica aqui, a gente está atrapalhando um pouco a empresa. E lá não. Tá? Lá a empresa nos recebia com café, né? Com uma série de salgadinhos, enfim, docinhos e coisa assim, uma refeição bem legal, nos botavam num anfiteatro, né, top de linha, com cadeiras confortavelzíssimas, tá?
às vezes era o diretor que dava a palestra para nós, era o diretor do estaleiro que dava a palestra, não era um cara, né, que foi recém-contratado para fazer isso, ou coisa assim, né. Então, nesse aspecto, eu acho que lá eles valorizam mais a universidade, né, e a universidade tem essa proximidade com a empresa. Então, lá, a gente via, né, em muitas dessas visitas técnicas, alguns colegas já conversando com o diretor da empresa, enfim, com quem estava lá, e dizendo, olha, eu tenho interesse em trabalhar nisso e naquilo, e o cara ia dizendo, ah, não, mas isso aí a gente tem uma vaga, ou não tem. Né? Ou então, quem sabe, tu procura o fulaninho de tal, né, que é responsável por outro setor, de outra empresa, enfim, né, manda o currículo para lá. Então, já tinha essa conversa já nessas visitas técnicas. Tá? E aqui meio que me parece que isso não é bem assim. Tá? Aqui a empresa ela está um pouco distante da universidade, e a universidade, tá, não vou dizer que a culpa é só da empresa, né? A universidade também talvez tenha meia culpa em estar um pouco distante da empresa. Eu acho que essa foi a diferença principal assim, que eu vi. Tá? Fora isso, as aulas semelhantes, tá? Professores que tinham mais conhecimento, professores que tinham menos conhecimento. Né? Tinha um professor, por exemplo, que ia lá, isso é curioso, lá, tá lá, vendia cerveja na universidade. Né? Podia sair da aula, pegar uma cerveja ali e voltar para a aula. Né? Normal. E lá bebem muito, por sinal. Tá? E tinha um professor que ele ia dar aula e ele cheirava a cachaça. A whisky, né? Sei lá. Cheirava álcool. Inclusive ele dava aula de motores, talvez por isso. Tá, então tem umas coisas curiosas, assim, né? Coisas que aqui no Brasil a gente não imagina. Né? Pô, imagina um professor aqui chegando para dar aula com um cheiro a whisky na boca, ou a bebida alcoólica que for, né? É meio que inimaginável. Né? Aí na Europa, primeiro mundo, Europa, não sei o quê, aí tu vê uma coisa assim. Então, quer dizer, é cultura diferente. Né? Para eles isso não é nada demais. Né? Então tem essas diferenças. Assim, o que em relação ao ensino, lá tinha bastante. Isso era diferente, tá? Esqueci de comentar. Lá para eles fazer uma prova oral, né, da disciplina não é nada demais. É comum. A gente fez prova oral lá. Né? Uma das avaliações da disciplina era uma prova oral. Né? Então sentava na frente do professor e o professor te fazia algumas perguntas. Né? Aqui a gente não está acostumado com esse tipo de avaliação. Né? Mas fora isso, muitos trabalhos, né? Lá tinha muito trabalho, e algumas provas, também algumas provas. Algumas disciplinas eram mais focadas em provas, outras mais focadas em trabalho, então, nesse aspecto, acho que era semelhante aqui. Tá? Mas, realmente, a prova oral foi a única que eu fiz na minha vida, foi lá. Tá? Inclusive, trouxe a ideia, né, que agora com esse regime de ensino online, né, o exame desse semestre vai ter uma parcela que vai ser prova oral. Gregor, pode falar. Não, eu gostaria, até eu baixar a mão aqui, eu gostaria de saber em relação a parcerias entre empresas e universidade, que aqui a gente vê pouco, né, pelo menos aqui no Brasil. Que o senhor acha tipo, que deveria ser mais importante ter isso, desenvolver mais essa parte na universidade, como que seria bom para os estudantes? Sim, eu acho que seria excelente, né, se a gente tivesse uma interação maior com a empresa, né, que a gente pudesse desenvolver a pesquisa em problemas bem aplicados. Né? Então, muitas vezes o que a gente faz é que a gente identifica alguns problemas, né, mas por nossa conta, como pesquisadores, lendo os artigos e tal, a gente vê que, olha, isso aqui está sendo muito pesquisado e tal. Por que isso aqui está sendo pesquisado? Bom, agora, por exemplo, está se falando no mundo inteiro, né, na área naval, na descarbonização, né, que é a história de que em 2050 se pretende reduzir a geração de CO2 aí a metade do que ela foi, se eu não me engano, o ano de referência 2008. Tá? Então, para isso, estão se pesquisando novos combustíveis, estão se pesquisando novos sistemas de geração de potência, né, energias renováveis, essa coisa toda. Mas é uma coisa que nós, né, fazemos essa pesquisa e vemos que, olha, isso aqui está sendo trabalhado, vamos trabalhar alguma coisa alinhada com isso. Né? Ou cada um de nós já tem a sua linha de pesquisa e vai
levando aquela linha de pesquisa, conforme vai lendo os artigos, vai vendo que aquilo está sendo trabalhado, enfim. O que é bem diferente, né, do que a empresa chegar e dizer, olha, eu tenho esse problema aqui, eu preciso de uma solução para isso, né? E aí, nós como pesquisadores, professores, né, podermos inserir alunos naquele assunto ali, olha, tem um problema assim, né? Porque nós como professores, pesquisadores, nós na verdade, quando falamos de pesquisa, nós não somos detentores do conhecimento geral, não é? A gente sabe fazer pesquisa, né? Mas aquele problema vai ser responsabilidade daqui a pouco de um dos alunos, né? Ou de uma equipe de alunos, né, que vai resolver aquele problema, né? E o professor vai realmente orientar isso, né? Olha, o que a gente tem que fazer para resolver? Bom, vocês vão pesquisar esse artigo, aquele artigo, né? O que vocês encontraram? Encontramos que pode ser feito de tal jeito, beleza, então a gente vai começar a trabalhar dessa forma, né? E isso insere os alunos em problemas reais, né? E acho que é, inclusive, muito mais motivante, né? Tem muito mais motivação para trabalhar dessa forma, tá? Então eu acho que seria excelente. Por que isso não acontece? Eu acho que é uma questão um pouco cultural, tá, aqui do Brasil, tá? Porque assim, eu como professor pesquisador, eu já procurei contato com empresas, né? Eu tenho um grande amigo meu de infância, né, que ele trabalha numa empresa que hoje até comentei na aula que a gente teve, chamada Gantner, né? A pronúncia é alemã, sei lá se é Gintner, né? É uma empresa de refrigeração, tá? E eu já fiz contato com ele, né? Ele ele veio assistir uma apresentação nossa aqui, ele levou isso para a indústria, né? E levou para o engenheiro-chefe dele lá e tal, mas meio que o cara não se interessou, né, pelo que a gente fazia, tá? Por outro lado, nós aqui da FURG, a gente pode ser um pouco prejudicado pela nossa posição geográfica, tá? Aqui no Sul as coisas não acontecem muito, né? Quem está no Rio, em São Paulo, certamente tem muito mais possibilidades, tá? Porque lá no Rio, por exemplo, eu via que a interação, né, entre a universidade, né, e a indústria era muito maior. Era muito maior, tanto que eu participei desse projeto, né? Quando eu cheguei lá já existia esse projeto, eu participei do projeto, enfim. Depois desse projeto, eu participei de outro projeto, né, com outra empresa, certo? E enquanto isso eu sabia de colegas que também participavam de outros projetos, também com empresa, né? Então, lá existe essa interação, né? Pelo menos muito mais do que aqui. Então, um pouco pode ser a nossa posição geográfica. Não sei exatamente por que aqui no Sul as coisas não funcionam muito bem. Talvez porque lá no Rio a gente tem o centro de pesquisa da Petrobras, né? A gente tem os grandes institutos de pesquisas no Rio ou em São Paulo, né? Então, as grandes empresas, elas procuram esses grandes centros de pesquisa, né? E aí acaba ficando por lá. As empresas daqui, menores, né, acabam não investindo, né, achando que, não sei, talvez não seja válido, né, investir uma certa quantia de dinheiro aí em um aluno de mestrado, em um professor, né, em um aluno de iniciação científica, para tentar resolver um problema, né, que daqui a pouco eles ainda também nem quantificaram o quanto isso vai dar de retorno, né? Um exemplo disso, né, eu acho que foi o Polo Naval aqui, né? O Polo Naval teve aqui alguns anos, né, até nem sei dizer quantos, porque eu acabei indo para o Rio, e nesse meio tempo morreu, não sei exatamente quando, mas teve todo aquele tempo e não se desenvolveu tecnologia, não se fez parcerias com a universidade, né? Pelo contrário, esse meu colega que foi lá para a Bélgica, ele em um certo momento, né, ele tinha um projeto da parte de computação que eles precisavam, eles iam submeter esse projeto para um órgão de fomento, né? Um órgão de fomento, a gente tem, por exemplo, o CNPq, um órgão de fomento, a CAPES, que é outro órgão de fomento, aqui no Sul, especificamente, a FAPERGS, né? Eles iam submeter e eles precisavam de uma empresa parceira. Essa empresa parceira não precisava entrar com dinheiro nenhum, mas ela precisava dizer que ela estava de acordo, que ela achava aquele projeto interessante e que disponibilizaria daqui a pouco alguma coisa para fazer os testes, né, relativo àquilo. E na época eles procuraram alguém do Polo Naval, não lembro qual das empresas, né,
E essa empresa não disse que não tinha interesse. Né? Simplesmente, não, isso a gente não tem interesse. Tá? Então, não sei, talvez seja uma coisa cultural mesmo, né? Mas com certeza seria muito melhor se a gente tivesse uma participação mais ativa. Eu, com esse contato que eu fiquei lá com o pessoal da UFRJ, esse professor, o Jean Davi Capraz, tá? O ano passado eu tive a chance de participar de um projeto da Vale, né? Um projeto de pesquisa para a Vale, né? em que a gente analisou qual seria o efeito da redução da velocidade de cruzeiro da frota de navios mundial. Né? Se isso traria benefícios do ponto de vista da poluição, né? Dentro desse contexto da descarbonização, né? Parar de gerar CO2, né? Se isso seria benéfico ou não, e quanto custaria, né? Se isso seria também economicamente viável. Então eu tive a satisfação, digamos assim, de participar de um projeto, né, financiado pela Vale, mas porque eu estou em contato com esses caras de lá. Né? Porque se eu tivesse aqui, obviamente, o pessoal da Vale não sabe que eu existo. Né? Mas o pessoal da Vale sabe que a UFRJ existe e que trabalha com esses assuntos. Né? Então, talvez seja uma questão geográfica. Tá? Ana, você tinha levantado a mão antes. Quer fazer a pergunta agora? Fica à vontade. Era justamente disso, de saber se o Rio seria um bom polo para se aprimorar na área naval, mas já foi respondido. Obrigada. Sim, com certeza. Certo. Bom, o senhor pode falar sobre a pós-graduação em Engenharia Oceânica? Sim. De uma forma geral, assim, uma pergunta bem geral, né? Bom, o que eu posso dizer sobre a pós-graduação em Engenharia Oceânica? Não sei se a pergunta é a pós-graduação aqui da FURG ou da UFRJ, tá? Porque existem algumas diferenças. Tá? A pós-graduação, ela é um pouco particular de cada universidade, tá? Um pouco, não muito, mas um pouco particular de cada universidade. A outra coisa também é se a gente está fazendo o mestrado ou o doutorado. Também tem algumas diferenças. Né? A gente sempre fala em pós-graduação, mas a pós-graduação pode ser um mestrado ou pode ser um doutorado. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da FURG. Tá? A engenharia oceânica aqui da FURG, tá? Ela tem um corpo docente, né? Um número de professores bastante reduzido. Tá? É um programa que está crescendo. Existem poucas engenharias oceânicas no Brasil, se eu não me engano são 4. Tá? É a nossa, a do UFRJ, acho que de São Paulo, e eu acho que tem mais uma, não me lembro onde. Tá? São poucas. O programa aqui, ele teve durante um certo tempo estagnado, digamos assim, nas suas avaliações, porque assim, é uma coisa que provavelmente vocês não sabem, tá? Mas existem órgãos governamentais, né, que avaliam, né, os programas de pós-graduação. Tá? Então, durante alguns anos, a nossa avaliação aqui, né, no programa de engenharia oceânica estagnou, né, numa certa nota. A gente tem aí os melhores programas, eles podem atingir nota 7, né, e a nossa estagnou em nota 3 aí, durante muitos anos, né, por questões de... Enfim, o corpo docente que na época participava não era muito comprometido com a causa, né, e então não faziam a pesquisa como deveria ser feita, ou mesmo não reportavam, né, porque essa avaliação é feita através de registros, né? Todo ano tem um relatório, digamos assim, que chama-se Coleta CAPES, né, em que o coordenador ele tem que mandar uma série de informações para a CAPES, né? E a CAPES vai avaliando os programas a cada 4 anos. Tá? Então, às vezes, porque o coordenador deixava de reportar isso, ou enfim, a nossa avaliação estagnou, né? Na nota 3. Que é a nota mínima para o mestrado ficar aberto. Se algum programa de pós-graduação tem uma nota menor do que 3, o governo fecha o programa. Tá? Então, o que aconteceu nos últimos anos, acho que 8 anos, talvez até um pouco mais,
quem assumiu o programa são professores bem comprometidos, né? E esse programa, ele está, então, melhorando exponencialmente as suas avaliações, tá? Inclusive, na última avaliação, há 4 anos atrás, esse ano vai ter uma avaliação, né? Nosso coordenador já mandou todos os relatórios que são necessários, enfim. Há 4 anos atrás, nós já tínhamos pontuação para subir e virarmos um programa 4. E quando a gente vira um programa 4, a gente ganha o doutorado, né? A gente ganha o direito de abrir um doutorado, né? E isso é bom para o programa. Por quê? Porque a gente passa a admitir alunos de doutorado. E o que o aluno de doutorado tem de bom? O que ele tem de bom é que ele vai ficar 4 anos com nós, né? Então a gente vai poder desenvolver uma pesquisa muito mais aprofundada, né, com o aluno de doutorado. Tá? E isso vai melhorar as métricas, digamos assim, do programa, né? A nota do programa, obviamente se o aluno for bom, né? Então, tem todo esse contexto, né? Então, nos últimos anos, o nosso programa aqui, ele está melhorando, né? Na última avaliação, a gente tinha a expectativa que ele já fosse subir, só que os avaliadores consideraram que de uma avaliação para outra teve um aumento muito expressivo, né? E que eles imaginavam que não, isso aqui pode ser momentâneo, né? Foi essa a desculpa que eles deram para não dar nota para o nosso curso, tá? Não, mas isso aí tá muito, digamos assim, pode ser uma expressão bem genérica, fogo de palha, né? Melhorou agora, mas a gente dá o 4 para vocês e o programa cai de novo, né? Então, não deram, né? Não deram nota 4. Esse ano tem avaliação, e a gente novamente tem a expectativa que o nosso programa vá à nota 4, né? E que ele, então, ganhe o doutorado e que isso mude, né? Melhore muito nosso desenvolvimento aqui no programa de pós-graduação. Falando um pouquinho sobre as disciplinas, o nosso programa de engenharia oceânica, ele tem 3 disciplinas obrigatórias, né? Em geral, os programas de mestrado costumam ter mais ou menos essa estrutura, né? Algumas disciplinas obrigatórias e algumas disciplinas eletivas, né? Que a gente escolhe, né? Então aqui a gente tem 3 obrigatórias, que são Introdução à Engenharia Oceânica, Matemática, não sei qual é o nome da disciplina exatamente, Matemática Aplicada, Engenharia Oceânica, eu acho, e Mecânica das Ondas. Essas 3 disciplinas são obrigatórias, então todo aluno que entra ele tem que fazer essas disciplinas, né? E depois dessas, cada professor, né, oferece uma disciplina, né? Então eu, por exemplo, ofereço uma na área de potência e propulsão marítima, né? O professor Jefferson, por exemplo, oferece uma na área de volumes finitos, tá? O Elisaldo oferece uma ou 2 até, eu não sei, na parte de teoria construtal, né? E assim por diante, né? Cada professor oferece uma disciplina e depois o aluno vai ter a chance de fazer as disciplinas que mais se enquadrarem na sua dissertação de mestrado, né? Aquelas que vão ajudar, digamos assim. Tá? A pós-graduação, né, em geral, a gente recomenda, né, que o aluno não faça mais do que 3 disciplinas por semestre. Tá? Na graduação vocês estão acostumados a fazer 10, 12, 13. Tá? Por que isso? Porque a disciplina de pós-graduação, ela consome muito mais tempo. Tá? O trabalho, digamos, os trabalhos são mais trabalhosos, né, são mais longos, né, envolvem mais pesquisa, né? Enquanto na disciplina de graduação, em geral, o trabalho é a aplicação daquilo que foi visto em aula, né? Na pós-graduação o trabalho é um pouco mais aprofundado, né? Só aquilo que foi visto em aula talvez não seja o suficiente, em geral não é. Em geral, requer um pouco de programação, requer algumas outras coisas. Tá? Então, por isso que a gente recomenda que o aluno faça aí 3 disciplinas, no máximo 4, né, por semestre. Tá? Claro que nada impede do aluno querer fazer mais, tá? Mas em geral a gente recomenda isso, certo? O que mais que eu posso falar sobre a pós-graduação? Falando sobre o meu doutorado, né, na Engenharia Oceânica, lá da UFRJ. Como eu cheguei lá já com o mestrado, né, eu não tinha nenhuma disciplina obrigatória para fazer lá, eu acho. Não, acho que eu tinha. Eu acho
Não, eu acho que eu não tinha disciplinas obrigatórias para fazer lá. Eu tinha só que fazer uma certa carga horária, né? E aí, claro, tem algumas disciplinas que são as básicas, né, que eles recomendam, que é como se fossem as obrigatórias, né? Então, a carga horária do doutorado, apesar do doutorado ser mais tempo, a carga horária é menor, né, do que no mestrado, tá? Isso tem uma certa lógica, tá? Porque, digamos assim, no mestrado, o estudante, ele está sendo convertido em um pesquisador, tá? E para isso, então, ele vai precisar, digamos, de mais instrução, né, mais disciplinas, mais coisas para trabalhar nesse aspecto. Ele está começando, né, essa conversão, digamos assim. No doutorado, né, a ideia é que o aluno, o estudante, tenha realmente tempo para fazer a sua tese, né, porque existe uma diferença grande, digamos, entre a tese e a dissertação, né. A tese, ela é inédita, né. A tese é algo que ninguém nunca fez, certo? Então, a tua tese foi tu que fez. Ninguém fez nada igual àquilo, né? A dissertação de mestrado, não. Ela não precisa ser inédita. Ela pode ser algo que já tem sido trabalhado aí ao redor do mundo, que não é algo muito inovador. Tá? Já a tese se exige, digamos assim, né, esse nível de inovação, né? Uma proposta que isso aqui não foi feito. Né? Não é comum, não acho 10 artigos fazendo aquela mesma coisa. Né? Claro que às vezes a gente propõe alguma coisa que já foi feita em algum lugar do mundo que a gente nunca vai saber que foi feito. Tá? Mas aí é outra história. Né? Então, tem essas diferenças. Tá? A pós-graduação, o mestrado, a gente tem uma carga horária um pouco maior de disciplinas, o tempo para fazer mais curto, são 2 anos, o regular, né? E no doutorado, a gente tem uma carga horária de disciplinas menor, que a ideia é que realmente o estudante pesquise, né? Pesquise por sua conta, né? Por sua conta, claro, com a orientação do seu orientador, né? Então, que ele consiga desenvolver, né, um trabalho, certo? Não sei o que mais eu poderia falar sobre a engenharia oceânica. Se tiver alguma pergunta mais específica. Foi bem amplo. Vou passar para a próxima, então. Claro. Baixista, quais as principais influências? Tem banda de professores daí? Tem banda dos professores? Não, mas tem a Big Band FURG. Tá? É um projeto que eu participo. Eu sou baixista da Big Band FURG. Então a gente sempre toca nas feiras do livro, tá? Sempre o encerramento da feira do livro costuma ser com a Big Band. Então foi em 2019, né? Foi em 2018 também. 2018 também, eu acho. E eu pude tocar nessas duas. Tá? As principais influências, bom, aí é particular minha, né? Como baixista, para mim o maior baixista que eu já ouvi tocar foi um baixista chamado Nico Assumpção, que é um carioca, por sinal. Mas que, infelizmente, quando eu estive no Rio, ele já havia falecido. Tá? Ele faleceu, acho que uns 15 anos atrás, sei lá. Talvez isso. Então, infelizmente, não pude conhecer ele lá. Né? Bom, depois do Nico Assumpção, baixista, para mim, o melhor, né? Arthur Maia, né? Também já faleceu. Os bons baixistas estão morrendo. Ainda bem que eu não sou bom. Aí, depois nós temos Ney Conceição, né? Temos André Neiva. André Neiva, eu tive o prazer de fazer uma aula com ele, lá no Rio. Ele é o baixista do Jorge Versilo. Tá? Baixista e produtor musical do Jorge Versilo. Tá? Então, André Neiva, grande baixista. Os que eu me lembro agora, assim, de nome... internacional, Jaco Pastorius. Né? Qualquer um que toca baixo conhece Jaco Pastorius. Internacional também, não vou lembrar o nome dele agora. Esses dias eu ainda vi um vídeo dele. Alguma coisa Herrick, alguma coisa Herrick. Ele é baixista de uma banda chamada Dirty Loops. Uma banda relativamente recente aí, excelente. Né? Ainda internacional, Marcos Miller. Né? Quem mais?
que eu me lembro agora são esses. Acho que eu já citei uns 5 ou 6, mas tem outros, com certeza. Ah, tem o Victor Uten, também esse é muito conhecido. Então, se eu for pensando, eu vou lembrando de outros, tá? Mas... Demais. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, aqui no Mente já acabaram. Alguma colocação para colocar, professor? Então, Amanda. Ok. Bom, para finalizar, então, muito obrigada pela presença, professor. Eu acho que foi uma roda de conversa bem proveitosa, fluiu muito bem. E eu gostei muito de ter participado. Espero que vocês tenham gostado também da experiência. E eu vou deixar aqui no chat um formulário que é um feedback sobre a roda de conversa, para a gente saber o que vocês acharam, se tem alguma sugestão para uma próxima. E através dele a gente também vai estar fornecendo certificados para vocês. Então, sempre que a gente preencher aqui antes de sair, pegar o link antes de sair da chamada. E é isso, obrigada pela participação, professor. Tá bom, obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer. Acho que agora a gente... Pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer, a gente pode conversar sobre um próximo encontro com o senhor trazendo um pouco do doutorado. Isso, então, era o que eu ia dizer. De repente, num próximo encontro, tem alguma coisa mais focada, né, se vocês quiserem. Tá? Até alguém já conversou comigo um tempo atrás sobre um curso, né, um mini curso ou coisa assim, né, que eu até pretendia fazer na área de propulsão automobilística, né, que é um assunto que os engenheiros mecânicos gostam bastante, mas eu ando um pouco sem tempo para preparar esse curso, né? Então, mas de repente a gente pode achar um outro assunto aí que esteja mais dentro do que eu já pesquiso, e aí facilita um pouco para eu preparar aí a apresentação, enfim. Tá, mas agradeço então o convite, tá? Peço desculpa se eu me estendi demais, falei demais, tá? Mas realmente gostei de participar, tá? Muito obrigado. A gente agradece. Muito obrigada, professor. Foi muito bom. Então é isso, pessoal. Tchau, uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Até mais. Abraço. Boa noite, professor. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.